Boa tarde, sejam bem-vindos a um novo webinar da Lei e Educação. Nós pertencemos ao agrupamento de escolas da Boa Água. O meu nome é Christine Renchens, sou professora do ensino básico, de português e francês, e sou também um elemento da direção do agrupamento há já alguns anos. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Fátima Nave, professora de português e inglês do segundo ciclo, e também desempenho o cargo de coordenadora de diretores de turma e professores tutores do segundo ciclo. Já estou aqui há mais ou menos 6 anos no agrupamento e agradecemos desde já o vosso interesse por este webinar. Sim, e agradecemos também o convite da Leia, que nos deu esta oportunidade de partilhar a nossa experiência convosco. Estamos aqui, portanto, para vos apresentar o chamado projeto da Boa Água. Vamos dividir esta apresentação mais ou menos em 2 partes. Vamos começar por vos apresentar, numa perspectiva um pouco cronológica, a implementação, o que tem vindo a ser o processo de implementação do nosso projeto, que já dura alguns anos, não é? Porque uma mudança não se faz num ano, nem tão pouco. E numa segunda parte, vamos então mergulhar para dentro da sala de aula e vamos vos falar sobre a metodologia que nós utilizamos e vamos falar da desmaterialização dos manuais escolares ao serviço desta mudança e desta metodologia. Bem? Começar por vos falar só um bocadinho do nosso agrupamento, só para contextualizar. Portanto, nós somos Zona Metropolitana de Lisboa, estamos na margem sul, no concelho de Sesimbra, mais propriamente na Quinta do Conde. Somos um agrupamento recente, somos teenager, portanto, a escola abriu em 2009. Temos aproximadamente 1.400 alunos espalhados por 4 escolas que vão desde o pré-escolar ao 9º ano de escolaridade. Temos aqui uma fotografia aérea da escola sede, portanto, que é uma escola básica integrada na qual estamos neste momento e que tem alunos do 1º ao 3º ciclo. Começar por vos falar um pouco sobre o nosso projeto educativo e trouxemos-vos a título exemplificativo aquilo que são a missão e a visão do nosso agrupamento. Dizer-vos que nem a missão nem a visão se têm alterado ao longo destes anos. Nós, desde o início da criação do agrupamento, queremos responder às necessidades de todos os nossos alunos e mesmo de todos os nossos alunos. Portanto, já nesta altura pensávamos muito nesta parte da inclusão, queremos potenciar as máximas competências de cada um deles e permitir que cresçam todos e aprendam como indivíduos felizes. Em termos de visão, é muito simples. Queremos ser a escola que todos os alunos gostariam de frequentar, onde todos os docentes e assistentes operacionais gostariam de trabalhar e onde todos os encarregados de educação gostariam de inscrever os seus educandos. É só isto. É só isto que queremos. Então, se repararam no título deste webinar, falamos de uma mudança de paradigma. E então, o que é que isto significa para nós? Todos nós, ou a maioria de nós, foi enquanto aluno, na sua formação inicial como docente e até como docente ao longo, no meu caso, eu sou professora há 20 anos, nós estamos muito habituados a um paradigma ao qual vamos chamar de instrução, ou seja, para nós o conceito de aluno é o aluno, isto é um bocado exagerado, ok? Mas é um aluno sentado, quieto, calado, centramos-nos muito no seu desempenho individual, não é? Por isso é que sentimos que temos uma amálgama de alunos, um conjunto de alunos numa sala de aula, mas depois o desempenho deles, o que se espera deles é muito individual. De vez em quando lá se faz um trabalho em grupo, mas a tónica é mesmo no desempenho individual do aluno. Estamos muito familiarizados, aliás está mesmo enraizado o conceito de cumprir o currículo, cumprir os programas e
também está muito assente que o currículo é igual para todos. Portanto, eu penso que esta visão é muito, muito clara e muito comum, não é? Naquilo que é a realidade da nossa escola. E o que é que nós queremos? Nós queremos isto. Nós queremos ser uma escola na qual o aluno é o centro, é autónomo, é dinâmico e toma responsabilidade pelo seu próprio processo de aprendizagem. Portanto, falamos aqui de um paradigma de comunicação. Trabalho em equipa é uma constante. Os nossos alunos trabalham sempre em grupo, ou mesmo quando trabalham individualmente estão sentados em equipa para poder beneficiar do apoio uns dos outros. Na nossa prática integramos as aprendizagens na concretização de projetos significativos, vamos falar sobre isto mais à frente. E depois privilegiamos sempre, e o centro da nossa prática é o desenvolvimento das competências do século XXI. Não vou falar sobre todas, mas, por exemplo, a resolução de problemas é muito importante. Portanto, o desenvolvimento de competências que permitam aos nossos alunos resolver problemas, não é? Para se poderem movimentar de uma forma inteligente e produtiva no seu dia-a-dia. E colocámos aqui outro que para nós é essencial, que é o espírito crítico e o pensamento criativo. Não queremos alunos críticos, queremos alunos que ousem questionar a informação, não é? Porque a informação hoje em dia está toda disponível, e falamos de globalização até, não é? Portanto é muito importante que eles, tendo acesso a tudo, sejam críticos, não é? E percebam o que é importante para eles, o que é verdadeiro no meio de tudo aquilo que eles veem. E outro aspecto muito importante é o pensamento criativo. Queremos de vez deixar de ser aquela escola que mata a criatividade e se transformarmos naquela escola que potencia e estimula a sua criatividade. Porque muitas vezes, não digo sempre, obviamente, e quando dizemos mata a criatividade, não é em todas as atividades que pedimos, mas estava muito assente na memorização, não é? No decorar, no decorar repetir o que o professor nos dizia, e ao fim e ao cabo nós estávamos a limitar o desenvolvimento deste pensamento crítico e criativo. Exatamente. Que é tão importante para o futuro do aluno. Completamente. Catalisadores da mudança. Então, o que é que nós consideramos serem os nossos catalisadores? Embora a escola tenha aberto em 2009, diríamos que foi em 2014 que começámos verdadeiramente um grande processo de transformação. E isto aconteceu de uma forma muito piloto. Portanto, a convite da DGE, duas turmas do agrupamento, na altura uma turma de primeiro ciclo e uma turma de terceiro ciclo, começaram a trabalhar integrados no projeto EduLabs, que consistia na atribuição a cada aluno de um computador, um tablet, e a atividade dos alunos era centrada com a utilização deste recurso tecnológico. Foi muito curioso porque foi nesta altura que começaram a mudar as metodologias em sala de aula. Porquê? Porque os professores destes conselhos de turma, não tendo recebido formação específica neste âmbito, começaram a sentir necessidade de alterar a sua prática, porque quando se tem em sala de aula um recurso tecnológico, portanto um equipamento individual com acesso à internet, com uma série de ferramentas digitais disponíveis, torna-se obsoleto continuar a dinamizar aulas das chamadas clássicas, não é? Mais positivas. Então foi desta forma que começámos a perceber, os professores que integrados no projeto começaram a perceber que tinham de fazer mudanças na sua própria metodologia. Depois, o nosso diretor até lhe chama ao projeto EduLabs um motor de arranque para a mudança. Exatamente. Por isso mesmo, porque permitiu começar ali a mudança mesmo dentro da sala de aula. Exatamente. Depois, em 2016, e durante 3 anos, nós integramos o conjunto das 6 e depois 7 escolas que integraram um projeto piloto de inovação pedagógica. Portanto, nesta altura recebemos, entre aspas, da DGE, a autorização para flexibilizar 100% do nosso currículo.
e no âmbito do projeto piloto fizemos muitas alterações, eu vou-vos falar um bocadinho sobre algumas delas mais à frente. Também muito significativo, desde 2017 e continua em desenvolvimento o nosso projeto Included, portanto a transformação das nossas escolas em comunidades de aprendizagem, com a participação ativa dos nossos voluntários, encarregados de educação, outros membros da comunidade e com a posta em prática das chamadas ações educativas de sucesso, as nossas tertúlias dialógicas, os grupos interativos. Portanto, poderíamos fazer aqui um webinar só sobre isto, 1 ou 2 ou 3, mas não é por isso que estamos aqui. Entramos na atualidade, portanto, desde o ano letivo passado está em curso o nosso plano de inovação, que é o substituto, se quiserem sim, do nosso PIP. E o nosso bebê, desde setembro, o projeto dos manuais digitais, também a convite de DGE, que implementámos a nível de todas as nossas turmas de segundo ciclo, portanto estamos a falar de 11 turmas. No nosso caso 6, porque as nossas turmas funcionam 2 a 2, mas isso é já lá mais para a frente, já lá vamos. Do nosso projeto EduLabs eu já vos falei um bocadinho, portanto foi aqui que os professores começaram a trabalhar em equipa, não é? Em torno do desenvolvimento de projetos comuns. Vamos passar um bocadinho mais à frente. Em relação ao nosso projeto piloto de inovação pedagógica, ele teve várias medidas ao longo dos 3 anos de funcionamento. Falar-vos um bocadinho só sobre, portanto, o EduLabs já abordámos, a medida CoLabs, portanto, foi também com este projeto piloto que nós começámos a desenvolver de uma forma mais sistemática e com alguma monitorização, muita reflexão, o trabalho colaborativo entre docentes e também entre alunos de idades diferentes, de turmas diferentes. Portanto, aqui começámos verdadeiramente a trabalhar o trabalho, passa a redundância, do trabalho colaborativo. Eliminámos os períodos letivos, portanto deixámos a partir de 2016 de ter o horário trimestral para passar a um calendário anual, portanto com paragens mais ou menos de 6 a 6 semanas para fazer momentos de balanço, momentos de avaliação. Isto porquê? Porque a nossa avaliação é essencialmente formativa, portanto deixámos de ter aqueles momentos de avaliação sumativa no final de cada período e centramos verdadeiramente na avaliação formativa e na comunicação muito frequente ao encarregado de educação. Avaliações muito mais qualitativas. Temos um momento de avaliação quantitativa a meio do ano, no final do primeiro semestre e depois novamente no final do ano letivo no segundo semestre. Exatamente. Outra medida que nasceu em 2016 e continua em vigor, passámos por várias modalidades diferentes, são as tutorias. Portanto, acreditamos que as tutorias são uma mais-valia, não é? Falamos essencialmente aqui de tutorias professor-aluno. Vão ver mais à frente, a Fátima vai-vos falar sobre esta medida, mas cada um dos nossos alunos é acompanhado por um professor tutor, portanto a figura do diretor de turma continua a existir, mas há um acompanhamento muito mais individualizado prestado por um professor tutor. No meu currículo, portanto, também desde o início da implementação do PIP, temos vindo a fazer muitas alterações a nível curricular, como devem calcular. Não me vou alongar sobre esta parte. Posso, por exemplo, falar-vos da integração no currículo dos alunos do projeto Orquestra Geração, que funciona no nosso agrupamento desde o início também, mas numa tentativa de, por um lado, aliviar a carga semanal dos alunos que estão integrados neste projeto de orquestra, e por outro lado valorizar a participação dos alunos neste projeto da orquestra. A Orquestra Geração está verdadeiramente integrada no currículo dos alunos. Os pais podem inclusive optar por substituir algumas disciplinas, por exemplo educação musical ou educação visual, por aulas da orquestra. Portanto, isto tudo é possível fazer-se.
A BOLD, temos ali a medida dos novos modelos pedagógicos e é mesmo sobre esta medida que nós vos vamos falar com mais profundidade, porque trata-se mesmo de uma mudança de modelo, sim, um pouco radical, de mudança de modelo e de funcionamento da própria sala de aula. Já agora, só ali no meu currículo, nós também temos uma parte importante aqui que são os PCI, o plano curricular individualizado, não é? Ou individual, que é aqueles alunos que estão já em situação de retenção repetida, que já estão muito desmotivados face às aulas, já não nos dizem nada, não é? E então nós, o Conselho de Turma, elabora um plano curricular individualizado em que se vai integrar uma prática profissional, digamos assim, um estágio, digamos assim, da área de interesse do aluno, para além de continuar a acompanhar algumas áreas curriculares, mas uma novidade que normalmente não acontecia, este aluno normalmente já tem uma retenção, repetiu o ano, não é? Por isso é que lhe vai ser feito este PCI, e as disciplinas às quais obteve sucesso no ano anterior não vão ser repetidas. Portanto, ele vai apostar naquelas nas quais teve dificuldades e numa prática profissional que nós temos tido imenso sucesso na maioria, não é? Sucesso com estes alunos porque iniciam uma parte prática que lhes diz algo, que os motiva, e conseguimos que muitos deles terminem o 9º ano graças a isso. Sim. E que estariam numa difícil situação se não fosse este PCI. Sim, nós, a propósito disto, deixem-me dizer-vos que a nossa taxa de retenção é de 0,6%, portanto é muito residual, e os alunos que não conseguem concluir o 9º ano são normalmente casos ou de abandono, muitas vezes por motivos sociais, portanto completamente inalcançáveis em termos de resolução por parte da escola. Portanto, eu já vos disse que o nosso plano de inovação é o sucessor do nosso projeto piloto, e no nosso plano de inovação nós temos como grande objetivo alargar e consolidar as várias medidas que temos vindo a implementar desde 2014-16. Vamos então para os novos modelos pedagógicos. Que mudanças é que foram então feitas na sala de aula? A nível do pré-escolar e do primeiro ciclo, foram criados tempos comuns para trabalho colaborativo e para o desenvolvimento de projetos, normalmente no período da tarde. Portanto, professores de duas turmas diferentes unem-se, partilham alunos e desenvolvem então um trabalho de projeto entre eles. Também com muito mais consistência no pré e no primeiro ciclo, temos a implementação do nosso projeto Included, que estamos este ano a alargar para o segundo e o terceiro ciclo. Portanto, já realizamos tertúlias, já realizamos grupos interativos de uma forma ainda um pouco espaçada, mas o nosso objetivo é que o projeto Included abarque todos os ciclos e que se transforme mesmo numa prática comum, transformando assim todo o agrupamento numa comunidade de aprendizagem. No segundo e terceiro ciclo, como é que nós funcionamos? Portanto, nós funcionamos com grupos heterogéneos de anos adjacentes, ou seja, no segundo ciclo temos sempre uma turma de 5º ano que trabalha com uma turma de 6º e formam um chamado grupo-turma. Portanto, são grupos de 40 a 50 alunos, consoante os casos, e eles trabalham, não todos na mesma sala porque não cabem, mas trabalham em salas contíguas, portanto próximas fisicamente uma da outra. Portanto é muito comum, se vierem à boa água, ver os alunos a circular de uma sala para a outra, porque eles são um grupo-turma separado que funcionam em 2 salas. Dentro de cada sala, eles estão sempre organizados em grupos de 4 alunos, sendo que há sempre 2 alunos de 5º ano e 2 alunos de 6º, no caso do segundo ciclo. No terceiro ciclo, temos então o 7º e o 8º ano também a trabalhar em grupos heterogéneos, da mesma forma como trabalham o 5º e o 6º, e as turmas de 9º ano também trabalham 2 a 2, mas sozinhas,
por opção nossa, também considerando que no final do ano tem de realizar as provas finais, então por enquanto pelo menos no nono ano não trabalha em grupos heterogéneos. Todo o trabalho que é feito tem como centro o desenvolvimento de projetos específicos. Trouxemos aqui, a título exemplificativo, um horário. Portanto, isto é um horário de uma turma de quinto e sexto. Isto é o caso, penso eu, do 2CA, portanto, segundo ciclo A. E o que é que eles têm no seu horário? Têm 12 horas de trabalho em pequeno grupo, portanto, é aquele TP grupo que vocês veem aí. Depois têm 10 horas de trabalho de projeto, 2 horas de tutoria. Portanto, no momento da tutoria, os alunos unem-se ao seu tutor, portanto, normalmente numa sala terão 4 tutores. Três tutores. E os seus respectivos tutorandos, não é? Um grupinho de 8 a 10. Alguns têm um bocadinho menos, mas 6 a 10, digamos assim, varia assim. Depois tem 1 hora de assembleia de turma. Pelas suas especificidades, a disciplina de educação moral e religiosa funciona sozinha, não é? Porque é opcional. E a disciplina de educação física também surge num horário separada, não é preciso explicar porquê. Apesar de educação física, os alunos também continuam mesmo assim em grupos heterogéneos. Sempre grupos mistos. Exatamente. Vamos falar então aqui mais propriamente do trabalho de projeto, porque eu acho que é importante que se perceba como é que isto se faz depois em sala de aula. Já perceberam que disciplinas não há? Não há disciplinas. Portanto, como é que um aluno que vem, este exemplo era um horário de segundo ciclo, nós temos assim as turmas divididas por segundo ciclo A, segundo ciclo B, terceiro ciclo A, terceiro ciclo B, são as turmas de sétimo e oitavo, o nono ano é que será nono A, neste caso temos nono A E, penso eu, nono B, C e assim sucessivamente. Então este horário, devem imaginar quando os encarregados de educação ou os alunos vêm para o quinto ano, estou a falar do quinto porque é a primeira vez que vão tomar contacto com este horário. Depois já está adquirido, não é? Mas, como devem imaginar, não há disciplinas, não há nomes de professores, e então ficam um bocadinho, digamos assim, assustados, mas isso depois passa tudo, não é? Então, como é que se implementa um horário desses na sala de aula? Então, como já dissemos, o nosso trabalho está muito centrado no desenvolvimento de um trabalho de projeto. Como é que surge esse trabalho de projeto? Surge ou para dar resposta a um problema que a turma evidencia ou uma necessidade detectada nesse grupo. Também, e muito frequentemente, surge das áreas de interesse que os alunos daquele grupo de turma têm. Por exemplo, nós nas primeiras semanas de aulas fazemos sempre umas atividades que permitem fazer um diagnóstico de interesses. Portanto, partimos muito daí. E também o tema a ser desenvolvido no trabalho de projeto é sempre, os alunos é que têm voz, portanto, eles praticamente decidem, negociam entre eles e também com a ajuda dos professores e a orientação dos professores, como é claro, e chegamos todos, ao fim de vários grupos apresentarem propostas, e de serem apresentadas à turma para todos terem conhecimento, chega-se então ao tema a ser trabalhado. Portanto, o tema é participado, digamos assim, por todos. Neste caso é mais sobretudo pelos alunos, os professores vão orientando. Ao nosso dispor, para desenvolvermos os projetos, temos a biblioteca escolar, equipada, claro, com os livros e dicionários, enciclopédias necessários e com computadores, e que já estão os professores bibliotecários e professores auxiliares já estão muito orientados para o apoio ao desenvolvimento do trabalho de projeto. Portanto, podemos muitas vezes enviar grupos de trabalho com o seu guião e serão orientados, que é sempre uma grande mais-valia.
Temos então recursos tecnológicos, temos computadores, um computador por grupo de alunos, portanto, dentro de uma sala temos à nossa disposição 5 a 6 portáteis, um por grupo de alunos, o que é ótimo, né? Sobretudo na vertente para desenvolvermos um trabalho de projeto excelente. Temos aqui esta sala onde nos encontramos, a LAI, Laboratório de Aprendizagem Interativo, onde temos aqui à nossa disposição outros materiais mais tecnológicos mais específicos e que dão vida ou tornam mais reais os nossos projetos. Temos, por exemplo, impressora 3D, temos ali o estúdio de gravação, temos um quadro interativo, assim, com mais umas potencialidades. Portanto, esta sala é mais um recurso para apoiar o desenvolvimento do projeto. E agora temos mais também o acesso aos manuais digitais. Eu digo agora, nós sabemos que os professores já têm acesso aos manuais digitais e aos recursos disponibilizados juntamente com os manuais digitais há bastantes anos, não é? Já uso há muito tempo. Mas neste momento, como integramos o projeto dos manuais digitais, os alunos também têm acesso. Portanto, têm acesso a todos estes materiais e podem nos usar para realizar investigação, a sua pesquisa, para os trabalhos de projeto. Portanto, é mais um recurso que temos à disponibilidade dos alunos para concretizarem, digamos assim, o seu trabalho de projeto. Para sustentar o desenvolvimento do trabalho de projeto, nós tentamos articular as aprendizagens essenciais das várias áreas disciplinares. Ou seja, em articulação, vão contribuir para o trabalho de projeto. Digamos que o trabalho que está a ser feito nas horas de trabalho em pequeno grupo é o trabalho que está mais relacionado com uma área disciplinar mais específica, mas que estará sempre orientado para apoiar o trabalho de projeto. Portanto, queremos mesmo que os alunos aprendam não agora estou português, agora estou matemática, agora estou ciências, mas que aprendam de uma forma globalizante, portanto que percebam que na vida deles, para resolver um problema ou realizar um projeto, precisam saber de tudo e não de estar a pensar qual é a disciplina. Os saberes não são compartimentos estanques, não é? Depois, como já viram no horário, temos 2 horas de tutoria, em que aí os alunos estão então com o seu tutor, e aqui aparece um elemento importante para orientar tanto o aluno, como o tutor e como os encarregados de educação, porque precisávamos aqui de um documento que ajudasse a orientar os alunos, porque a prática na sala de aula é diferente, já não escrevemos todos os dias o sumário com os alunos, estamos a trabalhar, alguns estão a fazer coisas diferentes dos outros e precisávamos de qualquer coisa que mostrasse essa diferenciação e que mostrasse e que orientasse quem acompanha o aluno e o próprio aluno. Mas porque antigamente sendo o ensino centrado no professor, o professor tem a sua planificação, cumpre a sua planificação, o aluno assiste, registra aquilo que o professor lhe pede para registar, mas tudo é centrado no professor. Sendo centrado no aluno, como diz a Fátima, como é que nós garantimos que o aluno se consiga organizar? Não é? Exato, então, é um elemento de organização. Exatamente. Também, aqui o nosso plano de aprendizagem. Este plano é feito, portanto, é individual, não é? Cada aluno tem o seu e anda sempre com ele, na sua capinha, nós chamamos-lhe o vai e vem, porque tem que estar sempre com o aluno, seja em casa, seja aqui. É realizado por área disciplinar, por enquanto ainda, não é? E é aqui que o aluno vai registando o seu percurso, as aprendizagens que vai realizando em cada uma das áreas. Ou seja, este plano permite que o aluno consiga perceber
o que é que está a fazer na escola, o que é que está a aprender, consegue perceber o percurso que está a fazer na escola, assim como quem acompanha o aluno. Os encarregados de educação conseguem-no acompanhar através do plano de aprendizagem e o tutor. Nas aulas de tutoria, o tutor vai analisar o plano de aprendizagem com o seu tutorando e aqui existe uma parte que é a apreciação. Há uma parte em que o aluno irá refletir, portanto, fazer uma autoavaliação das aprendizagens que tem feito até ao momento e consegue, a partir daqui, precisar qual é o ponto da situação em que se encontra. Portanto, estou a avançar bem, posso continuar, aqui não estou bem, não percebi, tenho que fazer qualquer coisa para melhorar esta parte. Tanto o aluno se irá autorregular como o professor tutor consegue perceber essas dificuldades e em conjunto irão arranjar estratégias e formas de ultrapassar essas dificuldades. Portanto, o plano de aprendizagem pode não ser, e é o nosso objetivo, é que cada vez menos seja igual para todos, não é? Que seja um elemento diferenciador no ensino. Portanto, o aluno com o seu tutor poderá propor uma estratégia, uma nova atividade de forma a ultrapassar alguma dificuldade que tenha aqui sido evidenciada no plano. E também isso vai fazer que depois o professor tenha que dar resposta a esta diferenciação, não é? O que pode acontecer muitas vezes é, num tema, um aluno sente-se mais à vontade, por exemplo, a fazer uma apresentação oral. Nós tentamos permitir isto, tentamos permitir que cada vez mais o aluno seja autónomo para propor as atividades para o seu percurso se ir construindo. Nós agora, o professor ainda tem muito, ainda orientamos muito. Pronto, nós também temos que ir avançando gradualmente, mas o nosso objetivo é que cada vez mais seja o aluno a propor estas diferenças no seu próprio plano. E para fazer face a esta diferenciação, não é? Se um aluno pretende fazer uma apresentação oral, o outro gostaria mais de fazer uma questão-aula, nós temos que ter apoio para o professor. Porque esta diferenciação em sala de aula é difícil quando temos muitos alunos numa sala. Claro. Pensamos que os recursos tecnológicos e os manuais digitais facilitam um pouco essa diferenciação na sala de aula. Bastante, eu disse um pouco, mas é bastante, porque o professor tem ao seu alcance materiais apelativos, muito diversificados, para poder apoiá-lo nesta difícil tarefa de diferenciar o ensino e adaptar o ensino às necessidades dos seus alunos na sala de aula. Portanto, isto é mesmo uma mais-valia. Depois, graças ao acesso dos próprios alunos a estas plataformas relacionadas com a educação, os alunos também têm acesso à informação, a um banco de recursos que nem sempre está só associada aos seus anos de escolaridade, eles têm acesso às vezes a outros, e isso constitui já uma base, uma fonte ótima para começarmos a pesquisa para os trabalhos de projeto. Portanto, informação diversificada e fidedigna, e aqui os alunos orientam já a sua pesquisa, é um início da pesquisa para depois partirem para um mundo mais vasto da internet, que é mais difícil de gerir e de saber se esta informação é mais fidedigna, se esta não é. Aqui já é uma boa base para iniciarem as pesquisas. Portanto, este acesso às plataformas, como é o caso da aula digital, nós temos aqui o exemplo, permite ao professor o quê? Um maior respeito pelo ritmo de aprendizagem do aluno. Portanto, na sala de aula pode haver alunos que
como conseguem, podem ter acesso a mais recursos e avançar, aprofundar mais um bocadinho. Aquele que tem mais dificuldade, ele tem acesso e o professor até pode dar outro nível de dificuldade a esse aluno para que ele também tenha a oportunidade de aprender e de ter sucesso. Já dissemos então que é um ótimo recurso para a diferenciação pedagógica e também, muito importante, para centrar o processo de ensino-aprendizagem no aluno e deixarmos cada vez mais que seja o professor a ter, digamos assim, o protagonismo. Sim, não é? e se vocês pensarem na vossa prática, eu tenho refletido muito sobre a minha e efetivamente, quando temos um conjunto de alunos à nossa frente e damos uma aula, não é? O que é que depois verificamos? Que há alunos que avançam muito depressa, não é? E que têm muito rapidamente adquirem as competências que nós queremos e as aprendizagens que queremos que eles adquiram, outros são muito mais lentos. Depois, como dizia a Fátima muito bem, há alunos que aprendem muito de uma forma mais auditiva, outros aprendem Exatamente. mais com o visual, seja aquilo que for. Portanto, os nossos alunos não são todos iguais. Então, esta oferta de panóplia de experiências de aprendizagem, recursos diversificados, permite o respeito pelo ritmo de cada um deles e pela personalidade e pelas opções de cada um. Portanto, é um processo muito mais, não sei se posso dizer, natural, não é? Faz muito mais sentido. Exato. Desta forma. Não tem que andar ao ritmo dos outros todos. Sim, não quer dizer, não é por não andar ao mesmo ritmo que eu não aprendo, não é? Certo. Portanto, sempre mais centrado no aluno e que seja o próprio aluno a desenvolver o trabalho em sala. Tem que ser ele o ator principal na sala de aula. Completamente. Eles é que são os nossos clientes. Exatamente. Aqui podemos, por exemplo, observar um grupo de alunos a trabalhar, neste caso eles tinham um guião, procurar informações sobre um país e eles iniciaram a pesquisa, foram ao banco de recursos da LEA, neste caso, para encontrar as informações de que necessitavam. Portanto, claro, eles têm que ser os atores principais, mas o professor existe por uma razão. Ele tem que guiar e orientar o aluno. E é nessa parte que o papel do professor passa a ser mais importante. No preparar atividades de forma a que os alunos as consigam desenvolver sozinhos e conseguir adquirir as aprendizagens sem o professor estar a dizer o que é para fazer, o que é não fazer. Ele propõe, mas depois o seu papel na sala de aula é o de ir ajudando pontualmente e orientando um pouco. Do resto, são os alunos que têm que... Sim. Não quer dizer que não haja um momento, não sei se tu ias dizer isso, com certeza ias. Há momentos de aprendizagem direta, não? Há momentos em que o professor todos se viram para o professor e o professor continua a ser o especialista, não é? Naquela área e dá um momento de aula direta para explicar um conteúdo qualquer coisa. Agora sim. Não vem nada. Portanto, isto é tudo, nós estamos aqui a apresentar umas metodologias muito diferentes, mas é verdade, isto é tudo preciso equilíbrio. Portanto, se é necessário haver uma aula expositiva e achamos que é positivo, claro que temos que fazer esse momento. E há momentos que fazemos, sim. Se temos hipóteses que sejam os alunos a ter o protagonismo, então temos que os colocar a serem eles a descobrir e a fazer a aprender por si próprios. Até aproveitar aqueles alunos com mais potencialidades e, por que não, ser aquele aluno que dá o momento de aula expositiva. Por exemplo. Ou os grupinhos de alunos a darem, perceberam bem aquela parte, então são eles que podem fazer a aula ou apresentar à turma essa parte. É ótimo. É uma equipa. Exatamente.
voltar aqui, foi o que estivemos a dizer, portanto, o recurso às plataformas digitais e aos manuais permite-nos promover a autonomia, a cooperação entre ajuda, que já falámos, portanto, quando um aluno se sente à vontade num tema, por que não ajudar o colega do lado, sobretudo porque a linguagem deles é diferente daquela que nós usamos e muitas vezes nós pensamos que nos estamos a fazer entender e não fazemos, e às vezes quando é um colega que explica é tão mais simples o par perceber melhor. E entra aqui uma das vantagens dos grupos heterogéneos, não é? Todos nós, ou muitos de nós, temos irmãos mais velhos ou somos irmãos mais novos, e eles aprendem imenso com os seus pares, e ainda mais se tiverem faixas etárias diferentes, não é? E mais uma vez volto a dizer, é muito mais natural assim, não é? A criação de turmas e anos é uma criação administrativa, e o que nós verificamos nas nossas turmas é que eles próprios se diluem. Às tantas, nem o professor já sabe qual é que está no quinto, qual é que está no sexto, porque administrativamente eles continuam a estar no quinto e no sexto, ou no sétimo e no oitavo, mas na sala de aula não há essa diferença. Pois, exatamente. Estava então a falar, e da cooperação, não é? Eles trabalharam muitas vezes em equipa, é uma das competências que lhes vai ser pedida ao longo da vida, conseguir trabalhar com outras pessoas. Portanto, no fundo, é um apoio para conseguirmos aplicar metodologias mais ativas, que o aluno é o centro, e inovadoras face àquilo que normalmente se fazia no ensino. Aqui temos mais um exemplo de alunos a pesquisar. Aqui estão na biblioteca digital, têm acesso a livros de várias disciplinas que podem consultar ou procurar um trabalho, ou para procurar informação, ou até como nós antigamente fazíamos com o livro físico, vai procurar uma página, lê e faz os exercícios. Temos que, nem sempre são atividades assim muito diferentes, tudo faz falta, tentamos sempre que haja equilíbrio. Se calhar aproveitava aqui para dizer que no âmbito do projeto dos manuais digitais, portanto, esta não é a situação ideal. Isto vocês veem aqui, portanto, os computadores foram adquiridos pela escola, aqui com a ajuda também dos nossos parceiros, mas estamos à espera de recepcionar os computadores portáteis que vão ficar afetos a este projeto. Portanto, cada aluno vai receber, a título de empréstimo, um computador portátil e, portanto, será essa sim a situação ideal, porque vai mesmo permitir que cada um deles construa a sua própria aprendizagem com os seus próprios recursos. Exatamente. Mais uma das vantagens das plataformas torna muito mais fácil partilhar materiais com os alunos. Portanto, o professor consegue criar uma salinha virtual, uma sala de aula virtual, digamos assim, em que partilha com os alunos uma sequência de materiais. Portanto, o professor aí entra lá o tal papel de planificação, de orientação, uma sequência organizada de forma que os próprios alunos, ao realizarem essas atividades sozinhos, consigam chegar ao fim e perceber daquele assunto e aprender, não é? Para além disso, também promove a comunicação entre professores, alunos e até entre os próprios alunos. Já vamos mostrar aí mais à frente um exemplo de um mural com o qual o professor e os alunos podem comunicar. E como já dissemos, portanto, apesar estas metodologias ou estes recursos são todos muito apelativos, muito motivadores. Muitos deles são realmente, às vezes são uns vídeos. Estou-me a lembrar, por exemplo, há um vídeo para
para um conteúdo de inglês que são as preposições de lugar, penso eu, que é um gatinho a entrar dentro, fora da caixa, e os alunos conseguem perceber, sem estar uma palavra em português, conseguem perceber e decorar as preposições, porque é um vídeo muito motivante e eles gostam muito. Exatamente. Pronto, portanto têm acesso a estes materiais que o professor podia arranjar, mas ia ter de demorar muito a procurar na internet, e aqui temos mais estão categorizados, digamos assim, conseguimos chegar a eles um bocadinho mais facilmente, e nós precisamos mesmo de tempo, não é? Também para nós, e poupa-nos bastante tempo. Apesar de serem apelativos e motivadores, nós tentamos sempre, como já dissemos, o equilíbrio, haja sempre um equilíbrio entre aulas positivas e aulas não positivas, equilíbrio entre o uso da tecnologia e o formato de papel. Como vocês conseguem ver aqui nesta imagem, os alunos estão a usar sim o computador, mas se repararem têm sempre ao seu lado, nas imagens que já viram também, o caderninho, fazem registros, continuam a fazer registros. Portanto, isso é tudo uma questão de equilíbrio, não nos podemos perder e focar-nos só no uso do computador, no uso dos recursos digitais. Temos que andar sempre a tentar equilibrar a balança, digamos assim. Aqui já agora, não sei se os alunos podem reparar que também estão com o telemóvel. Portanto, às vezes, para colmatar o facto de termos apenas um portátil por grupo, em certas ocasiões, por exemplo, para adiantarem um bocadinho, é permitido aos alunos que usem o telemóvel sempre no sentido de apoio à aprendizagem. E é comum nós vermos alunos na sala de aula a utilizarem o telemóvel. E não temos tido, dentro da sala de aula, não temos tido problemas por isso. Já é tudo muito natural, eles já sabem que só tiram o telemóvel quando é preciso para pesquisar, para fazer uma atividade, e não costumamos ter grandes dificuldades. Este costuma ser um assunto muito polémico, não é? Sim. Porque nós vimos daquele tempo em que nem sequer era permitido legalmente trazer um equipamento para a própria escola. Percebemos que isto não faz sentido, não é? Porque, independentemente da nossa opinião pessoal sobre isto, os telemóveis estão cá, vieram para ficar, e por que não? E achamos que é uma opção muito mais inteligente. Então, já que cada vez mais o telemóvel é uma extensão dos nossos alunos, dos nossos filhos, por que não ensiná-los, orientá-los a utilizá-los de uma forma mais inteligente, de uma forma útil e produtiva, e não só para jogar e para conversar com os amigos. Portanto, eles aprendem aqui a utilizar o telemóvel de forma consciente. Sim, as várias ferramentas que as apps lhes permitem, de uma forma que sirva à sua própria aprendizagem, e deixarem de ver de uma vez por todas a escola como uma seca, na qual não posso utilizar o telemóvel, e as aulas são uma seca, e estou desejando ir ao intervalo para utilizar o meu telemóvel e falar com os meus amigos. Não, o telemóvel está lá de uma forma muito natural, às vezes até, se for preciso, ele responde a uma mensagem, pede autorização e responde a uma mensagem. Isto acontece. Mas já há esta comunicação entre o professor e o aluno. Eles já sabem, eles pedem, professora, posso... E se houver esta comunicação e este respeito, as coisas levam-se bem. Os nossos problemas disciplinares diminuíram de forma drástica, nomeadamente em relação aos telemóveis, que são sempre um foco de indisciplina, não é? Que dão muitas vezes às sanções disciplinares. Nós aqui praticamente deixou de ser assunto. Sim. Pronto. Casos pontuais, obviamente, mas não é de todo o problema. Sim. Aqui temos então um exemplo da criação de uma sala digital ou virtual, digamos assim, uma sala de aula, na qual o professor pode partilhar a sua sequência
de materiais, e é importante, os alunos têm acesso a essa sala, não é? E estes materiais estão acessíveis o ano inteiro. Portanto, sempre que o aluno precisar de lá voltar, já não me lembro disto outra vez, está lá guardadinho e ele pode recorrer a eles sempre que quiser. Além disso, o professor consegue colocar tarefas, trabalhos para que os alunos realizem e podem ser entregues através desta plataforma também. Temos também um exemplo do mural de comunicação, portanto, o tal facilitador de comunicação entre professores e alunos. O professor consegue colocar uma comunicação para toda a turma ou individualmente, os alunos conseguem comentar aquilo que dizem, fazer comentários uns aos outros, comentar o que o professor disse, e isto também ajuda um bocadinho a fomentar aquilo que tu estavas a dizer, exatamente, a comunicação saudável. Portanto, eles aprenderem que estes sítios são para comunicar, mas de uma forma adequada, não é? Que eles muitas vezes não sabem utilizá-las, eles têm acesso a elas e utilizam-nas indevidamente, e isto é um bocado este ensinar também, isto é uma competência também que se vai adquirindo. E já agora no português correto, se faz favor. Não é? Exatamente, e ajuda muito, sim. Aqui também é uma forma, para além de comunicar, os alunos podem colocar dúvidas, o professor ajudar, apoiar, e também, muitas vezes o professor chega e o que é que acontece? Já houve outro colega que ajudou quem tinha uma dúvida. Portanto, é ótimo, é fomentar este espírito de entreajuda. Isto foi muito útil, sobretudo no ensino, quando estivemos no confinamento e no ensino à distância. Ou, por exemplo, imagina levar a um trabalho no fim de semana, um aluno teve uma dúvida, há sempre alguém que venha ajudar. Também no que respeita à avaliação, nós mudámos de paradigma. Nós queremos fomentar e queremos cada vez mais, já foi falado há pouco, uma formação de caráter, uma avaliação de caráter formativo, portanto, em que queremos uma avaliação para as aprendizagens e não só das aprendizagens. Temos aqui também sempre de conciliar a avaliação formativa e sumativa, mas nós queremos sempre mais este foco na formativa para ajudar os nossos alunos sempre a melhorar. E existem ferramentas aqui na aula digital e noutras plataformas ou até online, existem imensas ferramentas que nos permitem fazer avaliação, para além de diferenciada, porque temos imensos recursos à nossa disponibilidade, temos até com níveis de dificuldades diferentes, o professor nem precisa às vezes de alterar muito e tem os mesmos conteúdos com níveis diferentes, e conseguimos desta forma fazer uma avaliação diferenciada e permitir que os nossos alunos e todos eles tenham oportunidade de ter sucesso e de aprender verdadeiramente. E o que há de ótimo na utilização destas ferramentas para avaliar? O feedback imediato. Portanto, muitas delas permitem que o aluno obtenha logo um resultado. O que é que isto ajuda? Ajuda a que ele se autorregule, ele consegue perceber, nesta parte não estive bem, vou ter que fazer qualquer coisa para melhorar, tenho que continuar a trabalhar aqui, e permite também que o professor pense, e daqui para a frente, isto não correu bem, este aluno ainda não sabe isto, eu tenho que planificar mais qualquer coisa para o ajudar, eu tenho que planificar de uma forma diferente. Portanto, ajuda tanto o aluno a perceber o ponto da situação, como o professor a perceber como está naquele momento e a planificar de uma forma diferente para ir para a frente. Portanto, é um elemento regulador das aprendizagens. Exatamente. Sim, se calhar
Só aqui uns alunos em momento de teste, não parece, mas estão a fazer um teste. Eles tinham de estudar um tema e fizeram foi este o instrumento escolhido, um quiz online. Para já, retirou toda aquela pressão que um teste escrito normalmente traz aos alunos. Muitos até estudam imenso e depois aí também podemos falar se sabem estudar, não sabem. Nós também, mas aqui nós também lhes damos ferramentas neste modelo, também lhes damos ferramentas para melhorar essa parte, não é? E depois chegam ao teste e não conseguem. Porquê? Porque é sempre um teste escrito, é sempre da mesma forma e ele não consegue passar dali. Então, se usarmos instrumentos mais apelativos, motivadores, diferentes, é claro que não vai ser sempre um quiz, é claro que não vai ser sempre a mesma coisa, não é? Temos que diferenciar, mas estamos a permitir a que todos os alunos tenham a hipótese e a oportunidade de ter sucesso e de evitar muitas vezes aquele stress. E aqui os meninos estudaram, fizeram o quiz e sentiam-se bem a fazer. Pronto, também é preciso às vezes motivá-los para continuar. Sim, a propósito, já que estamos a falar de avaliação, dizer-vos que a nossa taxa de sucesso aqui é quase 100%, portanto nós estamos naquela fase em que nos podemos preocupar e ocupar em melhorar a qualidade do nosso sucesso. Portanto, o que é que significa um aluno ter positiva no final do ano letivo? Será que ele adquiriu as competências do perfil do aluno? Será que o sucesso dele é um sucesso de qualidade? Portanto, é neste tipo de reflexão e é neste tipo de análise que nós nos encontramos. Queremos garantir que no final do 9º ano o perfil do aluno é aquele que foi preconizado e que a nosso ver faz muito sentido e que ele domina aquelas competências, porque é mesmo disso que ele precisa. E que tenha as ferramentas para depois conseguir continuar o seu percurso com sucesso. Exatamente. Isso nunca deixamos esse foco do lado, não é? Temos aqui mais uma situação em sala de aula, com cadernos, com telemóveis, com um computador. Com máscara, com película. Pronto, aqui tem que ser neste momento. E temos agora aqui um dos momentos marcantes que na vida escolar dos nossos alunos e na vida mesmo deles, é o culminar do trabalho de projeto, é a sua apresentação oral à comunidade escolar. Portanto, no final dos trabalhos de projeto, os alunos costumam sempre preparar uma apresentação, seja, normalmente pode ser para outras turmas, os pais são convidados, outras instituições ou entidades que até colaboraram no projeto, por exemplo, são convidados. Os elementos da direção também são convidados e os nossos alunos ficam sempre muito agradados de os ver nas apresentações porque sentem que há valorização do trabalho que estão a desenvolver, não é? E este é sempre um momento importante para os professores que também participaram no projeto, mas os alunos ficam sempre, neste momento, fica sempre marcado e gostam sempre. Ao fim e ao cabo, mostram o esforço que fizeram. É o atingir o objetivo. Exatamente. Final. Além de que estes momentos de comunicação, não é? Sim. Permitem mesmo isso, o desenvolvimento da capacidade comunicativa. Sim. O nosso diretor é que. Eu lembro-me logo no início que ele fazia as apresentações, o diretor é o professor Nuno Mantas, para quem não conhece, e eu lembro-me sempre daquele slide que ele apresenta do perfil que é exigido a um candidato para uma entrevista de emprego. E uma das competências que é requerida e que é hipervalorizada numa entrevista de emprego é a capacidade de comunicação, a expressão oral, eu saber exprimir-me.
vai ser determinante para o meu sucesso, nomeadamente a nível profissional. Exato. Não é? E que não se coaduna nada com o perfil da escola clássica, que era essencialmente centrado na escrita. Na parte da escrita. E estava um bocado de parte, não é? Neste momento nós tentamos sempre, para além destas apresentações orais dos trabalhos de projeto, destas apresentações finais, tentamos sempre que haja muitos e vários momentos de apresentações orais nas aulas. Portanto, é muito frequente chegarem a uma sala de aula e estar um grupinho a apresentar qualquer coisa. Para isso mesmo, para que os alunos fiquem dotados desta capacidade que se vai treinando e que todos nós sabemos, mesmo para adultos não é fácil. Não é fácil. E portanto, se eles começarem a treinar desde pequenos, vai ser um bocadinho mais fácil para eles. Deixem-me só partilhar convosco, é muito interessante ver a própria reação dos pais quando vêm ver a apresentação dos filhos e veem a forma como eles já se sabem exprimir em público, não é? Nós temos o nosso auditório e sempre que possível os trabalhos são apresentados no auditório e veem o seu filho ou a sua filha subir ao palco e falar de uma forma confiante, articulando bem as palavras, olhando nos olhos do público. Portanto, isto são todas competências que qualquer um de nós consegue adquirir com treino. E eles começam, como diz a Fátima, de pequeninos e depois tornam-se os profissionais nesta área. E é brutal. E eles ficam felizes e é mesmo para isso que nós aqui estamos e trabalhamos e nos esforçamos, é para que os alunos sejam felizes na escola. Pronto, terminámos como começámos. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada pela vossa paciência. Sim. Venham visitar-nos, está bem? A Boa Água gosta muito de receber e venham para dentro das nossas salas de aulas, se tiverem vontade. Venham partilhar também a vossa experiência connosco, porque há por aí espalhados muitas boas práticas. E às vezes é só uma questão de partilha entre nós. Exatamente, obrigada e boa tarde. Adeus, boa tarde. Por terem estado presentes.